Que a inteligência artificial, a IA, tem a ver com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal No Limite da Fé. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Van Castro, sou evangelista pela misericórdia de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os sinais que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Durante toda a Bíblia, dentro de toda a Bíblia, você vai ver que existem muitos sinais, mas hoje nós vamos conversar apenas sobre o livro de Mateus e sobre o livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, quando o Senhor está dando as revelações para Daniel sobre o final dos tempos, um dos sinais, que está lá no capítulo 12, versículo 4, está dizendo assim, que as pessoas correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Fala sobre o avanço da ciência. E hoje nós temos aí a inteligência artificial, a internet, a robótica, dominando tudo literalmente. A inteligência artificial, ela está em tudo, em todos os lugares, em todas as empresas, em todos os aplicativos. Não tem mais por onde a gente ignorar esse assunto, porque a inteligência artificial, ela está dominando o mundo literalmente. E este é um sinal crucial da vinda do Senhor Jesus Cristo. A multiplicação da ciência. Então, nós estamos vendo aí, na medicina, o avanço da medicina está absurdo. A robótica, na internet, enfim, esses são sinais cruciais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. É um dos últimos sinais. Também nós vamos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler aqui, pessoal, acompanha na sua Bíblia aí. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, que está falando sobre o sermão profético, o princípio das dores, vamos ler aqui rapidinho do 1 ao 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, até que seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Lotado, né, gente? Lotado, a internet está abarrotada de falsos profetas, igrejas abrindo todos os dias, estão pregando tudo, menos salvação e arrependimento dos pecados. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos já esfriou, pessoal, dentro das igrejas e no mundo. Não tem mais empatia, não tem mais amor ao próximo. Inclusive, eu tenho percebido que até nas igrejas tradicionais,
a gente já vê o espírito do anticristo, os espíritos de Jezabel no meio das mulheres, as falsas profecias. As pessoas estão perdendo o temor a Deus, né? Fazendo dancinhas dentro das igrejas, dentro dos templos, postando na internet. Tem pessoas que tá abrindo canais na internet só para difamar instituições religiosas, né? Fazendo desprofissão. Então, assim, o amor de muitos já esfriou há muito tempo. Depois de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, aqui no versículo 12 do capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, hoje com a internet, pessoal, nós temos a internet ao nosso favor, que a gente está aí levando a palavra de Deus para muitas pessoas que não podem congregar, que não podem sair de casa, não é verdade? E a internet está sendo uma aliada aí também para a pregação da palavra de Deus. E aqui no versículo 14 no versículo 14 do capítulo 24, que fala que o evangelho, o reino de Deus será pregado para todas as nações, povos e reinos, e então virá o fim. Porque Deus é justo e Ele não vai deixar ninguém se ouvir a palavra dEle, para não dizer no dia do juízo que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Porque como está lá em João, capítulo 14, versículo 6, só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é a instituição que você serve a Deus, não é a sua religião que te salva. É Jesus Cristo, como está lá em Efésios, capítulo 2 do livro de Efésios, que nós somos salvos pela graça. E isso não provém de nós, é dom de Deus. Porque a salvação, ela é gratuita e nós temos que pregar também gratuitamente o reino de Deus. E a justiça do Senhor, como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a gente recebe de graça o amor de Jesus Cristo e passa de graça o amor de Jesus Cristo e a salvação. Não podemos cobrar por isso. É claro que tem pessoas que vivem só do evangelho, né? Isso é outra história. É assunto para outro vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal do Limite da Fé. Para quem não me conhece, eu sou a Van Castro, prazer em conhecê-los, sejam bem-vindos. Aqui a gente fala sobre a palavra de Deus, não falo sobre religião, só sobre a palavra de Deus, sobre o reino do céu. E hoje aqui esse objetivo vai falar sobre a inteligência artificial, como está lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que fala que a multiplicação da ciência, ela avançaria como um dos sinais que precede a vinda do Senhor Jesus Cristo. E lá no livro de Mateus, como a gente falou aqui, do versículo 9, aliás, no capítulo 24, do versículo 1 ao 14, a gente também vê ali os sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ficar aí ligado, né, porque todos os sinais praticamente aí da vinda de Jesus Cristo já está aí na nossa cara. E a inteligência artificial é um ponto crucial, porque o homem está quase brincando de ser Deus. E isso vai despertar a ira do Senhor. Sem falar no aumento da iniquidade, o amor de muitos já esfriou, os escândalos. Nunca houve tanto escândalo no meio do povo de Deus. Quero deixar bem claro aqui que essas pessoas que ficam aí pregando heresias, profetizando maldição para o nosso país, para a nossa nação, para o nosso governo, essas pessoas não me representam mesmo, porque não é assustando o povo, não é amaldiçoando o povo, a nação, o governo, que nós vamos levar o amor de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governos para que eles sejam iluminados por Deus, independente de quem esteja no poder. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Se esse conteúdo te agradou, você gosta
de falar sobre os sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de falar sobre escatologia, sobre a revelação do fim dos tempos. É um assunto que eu gosto muito de explorar. Estou sempre compartilhando aqui. Sejam bem-vindos ao canal, curte, compartilha, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas também, para ficar aí com a antena ligada sobre os sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.